Quando você lê a obra do Kardec, você vê que ele fez todo o questionamento do Livro dos Espíritos para os espíritos, ele fez perguntas para os espíritos, todas elas baseadas na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente. Então você vê que o Kardec tinha ele trouxe o espiritismo, mas ainda não era espírita. Percebe? Não tem muito conteúdo de Jesus, ele só questionou de Jesus o que ele alcançou ver no Evangelho, mas ele não entrou na vida de Jesus, no que Jesus falou diretamente para os apóstolos, enfim. O Evangelho mesmo, Kardec não trabalhou muito em cima. O que você pode falar mais sobre Kardec e Chico Xavier, que, bem como você colocou, tudo depende da parte... A gente nem está falando que é melhor ou pior, a gente está falando que são... o Kardec, ele era um cientista, né? Muita gente não sabe disso. Então ele queria comprovações científicas da história. Ele queria... Será que... E todo mundo tratou ele lá na França como um malucaço, pelo que eu vi ou li. Eu vi o filme, li alguma coisa. Não sou especialista que nem você, mas sei alguma coisinha lá. Inclusive a própria... eu não sei qual era a faculdade lá que eles retratam, queriam até expulsar ele, né? Falando, esse cara tá maluco, que negócio de falar com outras pessoas. Aí todo mundo começou a fazer bullying mesmo com ele, chacota, né? E ele foi, eu acho que ele tem um papel de pioneirismo assim, absoluto, né? Com certeza. Não teve... Certeza. O que você pode falar do Kardec, então, ali, de coisa que a gente pode trazer veja bacana? bem, Kardec, ele quebrou talvez o maior paradigma religioso do Ocidente, né? Até a época de Kardec, vigia o quê? O domínio da Igreja Católica. Igreja Católica e também, depois, antes dele, os protestantes. Os protestantes no século XV, XVI, surgiram os protestantes, mas todos eles seguiam a mesma Bíblia do Velho Testamento introduzida pelo catolicismo. O que significava isso? Que toda a vida humana estava condicionada às leis naturais. Nada podia existir fora das leis naturais. Então, o que diziam as leis naturais? Era aquilo que estava na Bíblia. O mundo foi criado em 6 dias, no 6º dia Deus descansou, né? O homem foi criado diretamente por Deus e as condições em que ele nasce são as condições desejadas por Deus. Então isso, de certo modo, impedia a mobilidade social. Se você nascia escravo, era escravo. Se você nascia... Isso era isso, não podia mudar, não tinha mobilidade nenhuma, porque era a vontade de Deus. Então, o catolicismo e o protestantismo, de certo modo, conviviam com a mesma Bíblia, com a mesma doutrina do Velho Testamento, né? Quando veio o Iluminismo começou a mostrar, veio, né, o Darwin, a teoria evolucionista das espécies, o mundo não pode ter sido feito em 6 dias, a coisa se estende por um período muito maior. Então a própria ciência foi mostrando que as coisas não eram como a Bíblia falava, que haviam... E um dos paradigmas mais graves que tinha no Velho Testamento era que não podia se comunicar com os mortos, era proibido. Moisés havia proibido. Quando Moisés desceu da montanha com os 10 mandamentos e viu que o pessoal estava tendo contatos, ele foi lá e proibiu, mandou matar quem contrariasse. Então a comunicação com os mortos ficou sendo um anátema, uma coisa de bruxaria, de coisa de enganação, de querer enganar os outros com mágica, né, com mentira. Então era proibido. Até a época de Kardec, comunicação com os mortos era proibido no âmbito religioso. Pouca gente se dá conta disso, do catolicismo e do protestantismo. Aí nos Estados Unidos começaram os fenômenos das irmãs Fox, né, que começaram a ter comunicação através de batidas, etc. Tinha um morto na casa, ele se identificou, comprovou que tinha e tal. Começou a ter. Só que o espiritismo era para nascer nos Estados Unidos.
Isso o Chico falou para a gente. Na época do Abraham Lincoln já era para ser institucionalizado. O que aconteceu é que o Congresso americano, de maioria protestante, se baseou no Velho Testamento de que a comunicação com os mortos era proibido e abortaram o processo das irmãs Fox. Então, o espiritismo que era para nascer lá, morreu lá. Uhum. Aí foi para a Europa, Kardec foi chamado para replicar o espiritismo lá, trazer o espiritismo lá. Então Kardec veio como cientista, como um homem muito erudito, muito respeitado, com uma aura de grande professor, estudou com Pestalozzi. Para a gente ter uma ideia do alcance da tarefa do Kardec, o Instituto Pestalozzi era o maior instituto de ensino da Europa nessa época do século XIX. E o Pestalozzi era tido como um gênio da educação, um transformador da educação tradicional, que era aquela catedrática de impor a matéria e tem que saber a matéria dada e nada além daquilo. O Pestalozzi investiu no ser humano. O ser humano ele pode trazer por si mesmo inovações, ele pode crescer, ele pode produzir sozinho, ele pode usar o livre-arbítrio para ser um criador. Pestalozzi era um gênio. E Kardec substituía o Pestalozzi. Então tinha o mesmo prestígio. Quando Napoleão, as guerras napoleônicas fracassaram na Rússia, o Instituto Pestalozzi deixou de ser uma escola de ensino e passou a ser um hospital para socorro dos combatentes aleijados, doentes, virou um ponto-socorro ali. E a área de ensino ali abortou. O Kardec saiu dali, era o Leon, né, ainda. Foi para a França, introduziu o método Pestalozzi na França. No começo deu certo, tudo mais, ele ganhou muito prestígio e tudo mais, até que ele se interessou pelo problema das mesas girantes. Mas a mesa girante era um fenômeno de lazer. Então tinha um baile lá, nos salões da elite e tal, bonito, aquelas coreografias todas, de repente parava o baile, o pessoal punha uma mesinha, todo mundo ali curioso começava a ver a mesinha, usar o alfabeto para mandar mensagem para o pessoal da corte que estava ali assistindo aquilo. E o Kardec não queria saber disso, mas ele foi lá para ter, né, um amigo dele levou, ele achou, não, aí tem um fenômeno por trás que precisa ser estudado. Aí ele trouxe o mecanismo para as salas de estudo dele, começou a estudar e daí veio a produção. Quando você lê a obra do Kardec, você vê que ele fez todo o questionamento do Livro dos Espíritos, para os espíritos, ele fez perguntas para os espíritos, todas elas baseadas na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente. Então você vê que o Kardec tinha ele trouxe o espiritismo, mas ainda não era espírita. Percebe? Não tem muito conteúdo de Jesus, ele só questionou de Jesus o que ele alcançou ver no Evangelho, mas ele não entrou na vida de Jesus, no que Jesus falou diretamente para os apóstolos, enfim. O Evangelho mesmo, Kardec não trabalhou muito em cima. Produziu lá o Evangelho segundo o Espiritismo em cima das questões morais que Jesus deixou que se escrevesse. Mas o objetivo de Jesus não era só trazer um paradigma moral para a humanidade. Acima de tudo, Jesus queria ensinar o homem a viver, a produzir, a criar, a ser independente, a ser autônomo. Pouca gente percebe isso no Evangelho de Jesus. E o Kardec passou por cima disso. Ele ficou no aspecto filosófico, as leis morais. Né? Se pegar as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, são os 10 mandamentos do Velho Testamento, replicado de uma maneira que ele, para escrever, é maravilhoso, é brilhante. Até hoje ele é assim, é um gênio. Né? Então, o Kardec se ateve muito mais ao que estava na Bíblia. Quando você coteja
E ele quebrou paradigmas da Bíblia. Foi esse o grande. Ele foi um titânico, um gênio, né, de conseguir, com argumentos não só filosóficos, mas científicos, quebrar toda aquela estrutura do Velho Testamento, de que o mundo é feito em 6 dias, que não pode ser mudado, o mundo foi feito perfeito, não existia evolução, enfim, toda essa característica de coisa feita toda de uma vez, Kardec quebrou tudo isso. E como é que dizia a Bíblia? O homem tem uma única vida, o espírito é criado no momento da fecundação e depois da morte o espírito continua sem reencarnar, esperando o juízo final para ser julgado. Se ele foi bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno ou purgatório. Então não tinha opção. As escolhas são muito limitadas na Bíblia. E o Kardec quebrou isso com a reencarnação. Então, você depois que morre, você evolui através de outras vidas. Você resgata o mal que você fez em outra vida, o processo evolutivo é infinito, você vai chegar a um grau de luz, de luminosidade espiritual que ele, Jesus, tinha. É isso que era o objetivo. Mas a luz de Jesus é algo alcançável pela vivência, não só pelo conhecimento. Kardec não percebeu isso, talvez. Kardec se ateve, não, você adota essas leis morais, você está feito. Não precisa se preocupar com mais nada. Quando você vem para a obra do Chico, não, é o comportamento que muda. É a sua maneira de viver que muda tudo. É a aplicação do Evangelho na sua vida pessoal que você muda o mundo. Quando você muda o ambiente em torno, você muda a sua família, você muda, né, tudo que está em torno e você muda o mundo. À medida que outras pessoas vão mudando, isso muda o mundo. Então, essa mudança, ela é feita, os espíritas chamam isso de reforma íntima. Mas a questão da reforma íntima é muito mais séria do que as pessoas pensam. A reforma íntima implica em você saber que você tem uma partícula do Criador celestial dentro de você, não do Criador material. O Criador material criou o DNA, que faz com que o corpo físico evolua através da evolução do DNA. Hoje a gente sabe disso. André Luiz já falava isso, né? Você pode mudar a sua fisiologia mudando a sua maneira de sentir e de pensar. Você muda o seu DNA. E isso hoje tá muito claro, né? Mas na época do Chico ninguém sabia disso, né? Mas essa gestação do corpo físico e da alma, ela é inerente ao contexto desse mundo, desse universo que a gente vive. Além disso, tem uma partícula que vem de uma outra realidade completamente fora desse mundo físico, que está dentro de nós. E essa partícula divina, ela funciona como intuição nossa. É a nossa intuição. Está dentro de ti. É o amor em você. É o amor do Pai Celeste em você. Ela funciona como uma intuição. Quando você está diante de uma decisão difícil, de um problema maior, o que acontece? Você tem 2 opções. Ou você segue a natureza humana e briga pelo que você acha que tem direito de ter, ou você usa a vingança como forma de justiça, ou você, enfim, usa o poder que você conseguiu usar para eliminar os seus inimigos, você briga, né? Quando você não age no primeiro impulso, naquela atitude de confrontar no primeiro momento e deixa que a sua intuição ressalte o que você deve fazer, aí você tem condição de se abstrair do problema, de perdoar o seu inimigo, ter pena do seu inimigo, do cara que precisa te humilhar, te ferir para se sentir grande. Você tem outros recursos, que são recursos da alma, que você usa diante dos problemas, que te dão uma superioridade moral muito maior em cima das pessoas.
Só que isso não é fruto do conhecimento apenas, tem que ser fruto da vivência, você tem que fazer isso na sua vivência pessoal. Então você tem que sair do seu comodismo, da zona de conforto religiosa, enfrentar o problema aí fora e agir como você agiria dentro da sua religião. Aí que está o grande lance da vida, né? Então eu penso que a gente está tendo esclarecimentos novos que nos permite fazer escolhas diferentes daquelas que nos foram ensinadas para tomar atitudes inusitadas, inesperadas, novas, que mudam o mundo. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que enxergar as opções que a gente tem. Aí sim, você usa o esclarecimento para enxergar, mas tem que ter atitude.